Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao primeiro episódio do REcast. Esse que vai ser o seu podcast para falar sobre gerontologia, cuidados paliativos, desenvolvimento pessoal, carreira, empreendedorismo para você, que é enfermeiro ou enfermeira como eu. É uma honra ter você aqui como ouvinte e eu já quero te pedir um favor já de cara. Você compartilhar esse episódio com mais pessoas para que esse conhecimento que a gente trabalhar aqui, não só hoje, mas nos outros episódios, faça com que esse movimento, essa comunidade cresça cada vez mais, tá bom? Então já segue a gente aqui nessa plataforma que você está vindo e já me segue também nas outras redes sociais, combinado? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero começar a te fazer uma reflexão. Você já imaginou trabalhar com uma área onde que a gente possa ser reconhecido profissionalmente, ser bem remunerado, também ter como propósito? Pois é isso aí que aconteceu comigo e eu quero te contar um pouquinho dessa história. Mas antes, eu quero te falar o seguinte. Às vezes as pessoas, vocês podem estar perguntando, mas por que uma enfermeira está aqui falando sobre tudo isso? De quem é ela na fila do pão? Eu quero te contar um pouquinho da minha história antes da gente adentrar aí os outros conteúdos. Meu nome é Raquel Eustáquia. Eu não vou começar falando do meu currículo profissional, mas sim de quem que eu sou. Eu sou uma pessoa extremamente feliz de viver a vida. A vida para mim, eu sou uma amante da vida. Eu amo viver, eu amo aprender. Eu sou essa pessoa que é muito debochada, tudo que das coisas boas e as coisas ruins, tudo para mim tem um motivo de sentido. Tudo tem sentido. Na vida para mim tudo tem sentido. Então eu tá aqui hoje, você tá me ouvindo, você tá me assistindo, tem um sentido, tem um porquê e principalmente tem um para quê. Então essa é a Raquel a princípio. Eu amo viajar. Eu amo estar com pessoas, eu amo conversar, eu amo ouvir histórias e é por isso que eu vou te contar um pouquinho da minha história hoje. Então essa é a Raquel. A Raquel também é filha da Gláucia, do Elvésio. A minha mãe ela é técnica de enfermagem, meu pai é lanterneiro de automóveis. Eu sou irmã do Rubens, que também é pintor de carros. Sou tia da Emanuele, que é uma beleza, minha cuscuz. E sou esposa do Vitor. A gente tem juntos aí a Brit, que é a nossa pet. Sou uma pessoa que não gosta de fazer atividade física, mas faz por obrigação. Odeio, né, aliás. E aí, a Raquel profissional, ela é o seguinte. É essa história que eu quero te contar um pouquinho da minha vida e um pouquinho de como eu cheguei aqui hoje nesse podcast. Tá já? Então vem comigo. Então, eu nasci no dia 3 de dezembro de 1990. Então, vocês vão ver que eu sou uma sagitariana, assim, super nata. Eu tenho tudo do signo de Sagitário. E eu sempre fui muito comunicativa. Eu nunca fui uma criança tímida. E outra coisa que eu sempre tive foi a vontade de aprender. Eu era extremamente curiosa com a vida. O não pra mim, gente, era um trem muito difícil. Isso já fez a minha mãe ficar irritada muitas vezes. Porque é chato, né? Criança ficar perguntando não, não, não. E talvez por isso, né? Eu tô aqui. Porque eu sempre quis descobrir o mundo. O mundo pra mim, na minha cabeça, ele era muito grande. Ele era mais extensivo do que a minha casa, do que o meu bairro, a minha escola. Isso, gente, eu tô falando que eu era criança. E aí, o que acontece? Eu nunca fui... Às vezes as pessoas têm essa imagem de mim, mas eu nunca fui a melhor aluna da sala. Eu nunca fui a que sempre tirou total nas provas. Mas eu sempre fui a aluna que gostava de estudar. Eu sempre achava mega interessante estudar. E aí, o que acontecia? Eu era chamada justamente, atenção, por falar demais. Então, tá vendo? É bom, né? E aí, gente, eu venho de uma família muito humilde. As minhas origens, elas são simples. Os meus pais, meus avós. E
eu queria muito mudar um pouco a minha realidade, a realidade da minha família. E eu tinha algumas inspirações para seguir, que eram a minha prima, que fazia faculdade, o meu tio, que fazia faculdade, que eram os únicos exemplos que eu tinha. E aí eu via, né, com essa convivência, que talvez a educação poderia me levar para um outro lugar. Não que a minha vida era ruim, mas eu queria mais. Lembra que eu falei com vocês que eu era muito curiosa? Então eu achava que o mundo tinha mais possibilidade. E foi assim. E foi assim que eu comecei a estudar, eu comecei a me dedicar, comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos eu já estava trabalhando. E aí eu sempre estudei em escola pública, eu sempre trabalhei durante quando eu estudava. Então, enquanto os meus colegas estavam indo para o cursinho, eu estava indo trabalhar. Só que o trabalho, para mim, ele sempre foi motivo de muito orgulho para minha família, né? Meu pai sempre trabalhou muito e ele dizia uma coisa, que a gente tem o nome e o trabalho. Então, é isso. Então, foi a partir disso que eu me formei, né, no ensino médio e comecei a trabalhar. Então, eu não fui direto para o vestibular. Essa não foi a grande história, né? Eu não fui para o vestibular direto e eu não imaginava nunca na minha vida que a UFMG era para mim, a Universidade Federal aqui de Minas Gerais, porque eu era pobre. Eu tinha que trabalhar e para mim quem estudava lá tinha que largar tudo. E aí, gente, eu tive uma iluminação assim, na época eu namorava uma pessoa que fazia faculdade lá, a família toda já tinha feito faculdade lá. Eu comecei a trabalhar para juntar dinheiro para mim pagar minha faculdade. E aí eu lembro desse dia, eu tinha 18 anos, e ele falou assim: "Você não acha que você é muito inteligente para querer estar indo para uma faculdade privada?" Não, nada contra a privada, porque hoje eu sou professora da privada. Mas talvez ali, você não é o seu sonho? Eu falei, pois é, mas eu não vou passar. Eu não sou inteligente nesse ponto. E aí, gente, foi uma virada de chave. E aí, estudando em casa, estudando com apostilas que eu encontrei no lixo, de pessoas que já tinham passado, eu comecei a estudar para passar na UFMG, sozinha, trabalhando, um dia sim e um dia não, ajudando em casa. E foi assim. E foi assim que eu passei na primeira etapa, trabalhando, estudando, passei na segunda etapa. E eu fui pro meu grande sonho. E aí vocês podem estar perguntando, com certeza você tentou medicina antes, né? Porque todo enfermeiro tenta medicina. Não. A minha escolha por ser enfermeira começou antes do vestibular. Como eu te disse, eu comecei a trabalhar lá no hospital, trabalhava no hospital como recepcionista. E o dia que eu decidi ser enfermeira, eu me lembro exatamente como que foi. Foi o dia em que eu estava fazendo eletro, não sei porquê, mas lá as recepcionistas faziam eletro. E aí eu encontrei o paciente, eu estava fazendo eletro no paciente, era uma enfermaria com 6 pessoas. E aí chega um médico junto com aquele tanto de residente e fala, tinha um paciente do lado do meu, que eu estava fazendo o eletro, e fala assim: "Oi, tudo bem? Então, a gente viu o seu exame aqui, esse paciente estava falando que já ia de alta, só estava esperando o médico passar. Então, o seu exame deu muito alterado, era um cateterismo. Então, a gente vai ter que fazer pelo menos aí umas 5 ou 7 pontes safenas. Então, hoje, o pessoal aqui vai te dar as orientações, mas a sua cirurgia já está marcada para amanhã, mas eu queria que o senhor soubesse que tem muita chance de morte. Tá bom? Então, até amanhã. Tchau, tchau." E aí, gente, ele foi embora. Ele simplesmente foi embora. E esse paciente que estava super feliz, super brincalhão, ele começou a chorar. E naquele momento, quem ficou com aquele paciente foi a equipe de enfermagem. E nada contra nenhuma profissão, nesse podcast você vai ver muitas profissões, mas naquele momento eu escolhi aonde que eu queria estar. Eu queria estar com aquele paciente. Eu queria estar nos momentos piores do ser humano, que é naquilo que é feio, que é durante uma troca de fralda, que é durante um banho,
que é durante uma aspiração de traqueostomia. E eu comecei, a partir desse dia, a observar que todas as vezes que era uma coisa muito feia que acontecia com o paciente, eu tô falando feio no sentido de cheiro, no sentido de visualmente também uma ferida, no sentido de dores, de choro, era o profissional de enfermagem que estava lá. Então, naquele dia, depois, eu decidi que eu queria estar com o paciente. Eu queria ser essa pessoa que ficava. Então, foi assim. Foi assim que eu escolhi a enfermagem. Não, nunca pensei em ser médica. Amo os meus colegas médicos. Tenho total respeito, mas eu queria ser enfermeira. Eu sempre quis ser enfermeira. Então, a partir daí, começou minha outra luta, porque realmente eu precisei sair do hospital. E aí foi uma luta de sobrevivência para conseguir chegar até a minha formatura. E acho que eu não vou chorar. Mas eu cheguei. No dia 26 de janeiro de 2015, eu cheguei. Desculpa, 2016. E aí, pessoal, eu queria te falar que esse percurso, né, tanto da enfermagem quanto da gerontologia, eles foram chegando na minha vida. Nada foi muito premeditado, nada foi muito assim estratégico. Mas tinha uma coisa que eu sempre via durante a minha graduação, que era o seguinte. Eu gostava muito de cuidar da minha avó. Eu morei perto da minha avó, então, muitos anos. E eu amava ficar com ela, eu amava ir no médico com ela, eu amava cuidar dela. Ela faleceu faltando uma semana para mim entrar na faculdade. E aí, ela falou comigo uma coisa que para sempre me marcou. Ela falou comigo que eu seria uma boa enfermeira. Isso foi uma semana antes dela morrer. Eu seria uma boa enfermeira, isso depois de dar um banho nela, porque eu dava banho muito bem. E aí, esse cuidado que eu tinha, na faculdade eu não vi nada de saúde do idoso, eu não vi nada de cuidados paliativos, eu não vi nada de poder móvel, eu não vi nada de nada, eu não vi nada de empreendedorismo. Nós estamos falando de uma realidade de 10 anos. E aí, a partir desses momentos, a oportunidade que eu tinha dentro da faculdade era fazer extensão, fazer pesquisa, estágio extra. Apesar de gostar do idoso, eu sabia que quando eu acabasse aquela faculdade eu tinha que trabalhar, não tinha muita opção, era trabalhar. E aí eu fui tendo estágio curricular em todas as áreas que eu podia ter, áreas que eu gostava, áreas que eu não gostava. E também tive experiência em saúde do idoso. E aí, logo que eu acabei, né, no dia desse dia, no dia 26 de janeiro de 2016, no dia da minha colação de grau, saiu também a minha vaga na residência multiprofissional do Hospital das Clínicas. Então, quando essa residência foi tudo, então eu falo para todo mundo, faça a residência da área da saúde. Você que é enfermeiro, estudante, quer dizer, estudante de enfermagem, né, faça a residência porque é um divisor de águas na sua vida. Você vai ver muitos colegas meus que vão vir aqui nesse podcast para falar exatamente isso, que muda tudo. E aí, pessoal, fui fazer a residência, né, ir lá, residência em saúde do idoso. E por que eu escolhi a área de saúde do idoso e de cuidados paliativos? A gerontologia entrou antes, mas dos meus colegas todos assim que eu me recordo, eu acho que foi só eu, a turma tinha umas 50 pessoas, não lembro. Só eu que fui para a área da geronto. Então você já vê aí que as pessoas não gostam muito, né? Os enfermeiros não vão muito para essa área. E eu vejo isso atualmente como professora. Eu tenho que suar, fazer uma catequese sobre gerontologia para os meus alunos. E aí, o que aconteceu? Primeiro foi isso. Primeiro, gente, que a população brasileira, mundial já foi, né? A gente já sabe que ela já está envelhecida, mas a brasileira, hoje, para cada 100 pessoas, ó, escuta, hoje, para cada 100 crianças de 0 a 14 anos, a gente tem aí 84 idosos, pessoas acima de 60 anos.
Então, há 10 anos atrás, eu escutava, o Brasil vai ser um país envelhecido. Não, ele já está envelhecido. Então, que isso fique bem claro. Esse envelhecimento não vai acontecer. Ele já está acontecendo. E não temos profissionais suficientes para cuidar dessas pessoas idosas. Não temos. Não existe. E não vamos ter também. Porque a demanda vai ser muito grande. Escuta o que eu estou te falando. E aí, então era uma área que eu gostava, era uma área que eu tinha pouco interesse e o meu medo gigante de formar e não ter emprego. Então eu falei, essa área mesmo, não tem outra, já gosto, é o que precisa. Aí muita gente me pergunta, né? Qual que é o seu leve flerte? Assim, se não fosse a gerontologia, para que área você iria? Com certeza, saúde da família, atenção básica, tá? Então, seriam essas as áreas. E aí, quando eu fui fazer, né, essa residência, foram muito desafiador, porque residência é difícil mesmo, e porque eu não sabia nada de idoso, eu não sabia absolutamente nada de cuidados paliativos, eu não sabia nada de poder móveis. Então, quando eu falo que eu não sabia nada, é porque eu não sabia nada. Eu não tive uma formação que me preparou para isso. E por conta disso, foi na marra, foi no choro, foi no desespero. Foi na vontade também de aprender. Lembra que eu falei com vocês que eu era muito curiosa? Então, para mim, não tinha opção. Eu tinha que sair de lá especialista, que isso que era o meu título. E foi assim. E aí, vocês podem estar me perguntando onde que veio cuidados paliativos. Foi na residência também, foi tudo de uma vez, gente. Foi tudo de uma vez. Veio saúde do idoso, veio cuidados paliativos. E aí, foram nessas áreas que eu me encontrei. Foram nessas áreas que eu falei assim, nossa, esse negócio faz muito sentido. Ser enfermeira especialista de pessoas idosas é muito bom. Ser enfermeira que traz um alívio do sofrimento, proporciona dignidade humana, vê a pessoa e não a doença. Nossa, é isso que eu quero. E por muitas vezes eu fiquei perdida nisso, nesse propósito, nesse sentido. E quando eu pensei, né, sobre cuidar, né, já que eu seria uma boa enfermeira porque eu dava banho bem, eu quis então trazer isso para minha vida. Eu quis que eu pudesse ser uma excelente profissional, que eu pudesse trazer autonomia, que eu pudesse trazer independência. Nunca me foi muito atraente a doença, mas a pessoa sempre me encheu os olhos. Os idosos me enchem os olhos. Os pacientes em cuidados paliativos me enchem os olhos, independente de ser idoso ou não. E foi baseado nisso que eu escolhi ser enfermeira especialista em cuidados paliativos e gerontóloga. Quando eu trago essa história para vocês, é para te contar que nada é muito fácil, principalmente se você veio da mesma origem que a minha. Imagino que para quem teve mais privilégios, talvez seja um pouco mais fácil, mas tudo é difícil, nada é fácil. Eu brinco que a vida não é um morango e não é mesmo. E claro que eu tive muitos privilégios. Primeiro, pela minha cor. Segundo, porque eu estudei numa universidade pública. Eu não trabalhei, assim, fixo, né, CLT. Eu trabalhava no final de semana, eu trabalhava nas minhas férias. Mas eu pude dedicar meu tempo. Eu sou fruto de uma política pública que me permitiu ser assistida por ser uma aluna carente. Então, sim, eu queria falar que eu fui muito privilegiada, muito. Mas dentro desses privilégios também teve muitos desafios, apesar deles, né? Então, poderia ter sido muito mais difícil. Então, eu precisei sair da caixa, furar a bolha e pensar diferente, porque eu tinha que dar certo, lembra? Eu tinha que dar certo. E aí, gente, hoje, quem fala para vocês é toda aquela Raquel, que eu acabei de te contar. Eu sou enfermeira há mais de 10 anos. Sou especialista pela modalidade residência multiprofissional. Então, esses são os meus títulos acadêmicos, né? Então, fiz a residência, logo depois eu fiz o mestrado em seguida em hipodermóclise no idoso em cuidados paliativos. Sou titulada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e também sou especialista em cuidados paliativos na atenção primária pelo Albert Einstein. Hoje, eu sou professora universitária
no Centro Universitário UNA, também docente de pós-graduação e coordenadora pedagógica do curso. Quando eu trago para vocês essa história e esse currículo, vocês devem estar pensando, que idade que eu tenho? Eu tenho 34. É porque foi tudo muito rápido, foi tudo um atrás do outro, não tinha tempo para perder. Então, eu queria ser a melhor enfermeira que eu pudesse ter, o que dependesse de mim, eu seria uma excelente enfermeira. E foi a partir disso que esses momentos todos me fazem ser o que eu sou hoje. Nada foi em vão, nada foi por acaso, nada foi sem um propósito, a mesma forma que hoje também. Então, quando eu abri a minha empresa, então eu trabalhei, né, falando um pouquinho dos meus históricos, antes de falar da empresa, eu fui enfermeira assistencial muitos anos, de hospital, pronto atendimento, unidade de terapia intensiva. Eu fui linha de frente na pandemia, em 2 cenários, da atenção básica, do CTI. Eu fui enfermeira linha de frente da vacinação. Eu fui enfermeira de atenção básica por muitos anos. E eu sempre fui professora, sempre. Desde o início, antes, né? Eu já dava monitoria. Então, isso para mim sempre foi muito tranquilo. E eu queria muito ser professora universitária. Eu queria impactar a vida de novos enfermeiros. Então, eu comecei no curso de cuidador, eu dei muita aula para técnico de enfermagem, curso de aperfeiçoamento. E aí, eu consegui minha tão sonhada vaga de professora universitária. E também, hoje, né, como professora de jornada, mas tem esse caráter pedagógico também do curso. Então, hoje, eu realizo um dos grandes sonhos, sou realizada por estar no local que eu sempre quis estar. Então, eu sempre quis ser professora também. Essa parte eu não esqueci de contar. Eu queria ser, ficava na dúvida se eu queria ser professora, mas acho que eu escolhi primeiro ser professora para depois ser enfermeira. Então, só que aí eu descobri que eu podia ser professora de enfermagem, olha que legal. Aí juntou tudo, né? Juntou o útil com o agradável. E aí, gente, por que eu tô falando essa falação toda? Pra quê, né? Nossa Senhora! Por que eu criei esse podcast? Esse podcast veio com a necessidade de aprofundar conhecimento, com a necessidade de que mais pessoas fossem impactadas sobre os cuidados paliativos, sobre gerontologia, sobre empreendedorismo, sobre carreira da enfermagem. O que eu acredito? Eu acredito que a gente que é enfermeiro tem uma potencialidade gigante, que a vida não se resume a 2 áreas, ou hospital ou atenção básica. Eu sempre acreditei, assim como lá quando eu era criança eu acreditava que o mundo era grande, eu acreditava também que a enfermagem é grande demais. Ela é muito potente. Ela transforma vidas, ela impacta vidas, ela está nos lugares mais difíceis. Ela está no momento do ser humano que é mais feio. Então, para mim, fazer esse podcast é para te lembrar, se você é enfermeiro ou enfermeira, que a gente é grande. Ai, a valorização. Ai, meu Deus, não somos valorizados, né? Essas ladainhas, tudo que a gente escuta. A valorização começa de você primeiro. Quais são os locais que você está? Esses locais te merecem? E valorização profissional, ela vem de vários quesitos. E aqui eu falo para vocês que não é somente sobre a valorização financeira. É sobre a valorização do para que você está ali. É sobre a valorização de você entender a importância de você acordar todo dia. Qual que é o dinheiro que paga você ter um idoso que parou de ter infecção urinária recorrente por conta de uma orientação sua, por conta de uma intervenção sua de enfermagem, por conta de um raciocínio clínico bem feito? Não tem. Não tem. Qual que é o valor que uma pessoa poderia pagar
por uma morte sem sofrimento? Não existe. Ai, que bom. Então é enfermagem por amor? Não, não é enfermagem por amor. Não. É enfermagem por ciência. É enfermagem porque eu acredito na potencialidade dessa profissão. É enfermagem também porque eu preciso pagar meus boletos, é que eu não estou sendo hipócrita. Eu trabalho porque eu tenho que sobreviver. Mas é enfermagem com propósito, talvez. É enfermagem com um sentido. E hoje, né, eu fiz esse, resumindo, né, eu abri a minha empresa ano passado, que é RE, Cuidado, Gestão e Educação, justamente porque eu acredito nesses 3 pilares. Da educação como transformadora da sociedade, assim como ela transformou a minha vida, eu acredito que ela transforma a vida de todo mundo a partir da educação. Eu acredito que processos de gestão mudam tudo a partir de uma gestão clara e nada melhor do que falar de gestão do que do enfermeiro. E também eu acredito muito no cuidado. Eu acredito demais que ele é transformador de realidade também. Ele é transformador de tudo. A partir do momento que você cuida, você salva vidas, ou então você faz com que elas faleçam, elas morram com qualidade e dignidade. Então, esse podcast é para você que precisa saber dessa força da enfermagem. Que para você que precisa saber mais sobre cuidados paliativos e saúde do idoso, não porque eu quero que você se torne especialista, mas que provavelmente qualquer área que você vá, vai ter idoso. Ah, não, na maternidade não tem não, tem sim, tem avó. Ah, não, no SAMU não tem não. Eu não sei quantos por cento, mas a maioria dos pacientes são idosos. Ah, no CTI não tem, tem sim, a maior parte também deles são idosos. Então é para você que precisa saber mais, ter mais esse conhecimento. E se você também, se eu conseguir te catequizar, quem sabe? Você não vir para minha área também. Eu quero te falar também nesse podcast sobre o empreendedorismo, sobre uma opção que talvez possa ser tão boa para você como é para mim. A opção de impactar um monte de gente. E eu quero também que você se desenvolva pessoalmente. Porque lembra que antes da Raquel profissional tem a Raquel pessoa, que gosta de viajar, que gosta de viver, a que tem medo de barata. Não, tá que barata não tem não, de rato, detesto. A que chora vendo série. Então, essa Raquel aí, primeiro ela é pessoa, então vamos nos desenvolver. E esse podcast, ele vem também de uma necessidade que muitas pessoas me perguntam, qual que é o caminho? Por onde começar? O que eu tenho que saber? Então, eu acredito que esse podcast pode te ajudar também a crescer profissionalmente, a crescer em termo pessoal. E que eu quero te trazer nesse podcast muito conhecimento. Aqui eu consigo aprofundar mais do que nas outras plataformas onde eu me encontro. Então, eu vou trazer aqui. Sempre vai ter esse podcast sozinha, onde eu vou estar te trazendo alguma temática sobre vida, sobre enfermagem, sobre carreira, desenvolvimento pessoal, sobre cuidados paliativos. Eu quero te trazer também convidados que são para mim muito especiais e que para mim eu não posso deixar esses convidados só com eu só escutando eles. Eu quero que vocês escutem esses convidados que vão ser especialistas, pessoas experts em diversas áreas que vão te ajudar também a entender melhor esse mundo, pelos olhos deles e dos meus também. Eu quero trazer muitos cases de empreendedorismo, de carreira. Eu quero te ajudar de alguma forma, eu quero impactar a sua vida. E que a partir desse conhecimento adquirido aqui, você possa impactar outras vidas. Tá bom? Então esse podcast tem muitas ideias. Esse podcast, ele nasce de um sonho de que mais pessoas possam conhecer sobre saúde do idoso, possam conhecer sobre cuidados paliativos e gerontologia. Ah, e claro, sobre enfermagem, a potencialidade da enfermagem. Então, eu quero que você se lembre de uma coisa. O mundo não é pequeno. Ele é grande. Ele é muito grande. Então, eu te convido a sair da sua caixa. Eu te convido a sair da sua zona de conforto. Eu te convido a ser um enfermeiro melhor
um pouquinho, sendo ou me ouvindo, vendo outras pessoas. Eu te convido também a me ensinar com a sua história. Eu te convido a me mostrar se realmente está fazendo sentido isso que eu estou fazendo. Porque o professor, né? Hoje eu professora, mentora, empresária, enfermeira, esposa e por aí vai. Eu consigo te mostrar que tal. Eu tenho várias técnicas, eu consigo te mostrar um monte de coisa. Mas eu queria muito que você me ensinasse também. É bobagem a gente achar que a gente nunca mais vai aprender. A gente aprende todos os dias. Eu aprendo todos os dias. Todos os dias. Então, esse podcast, eu queria que você pensasse isso. Saia da sua zona de conforto, por mais difícil. Se veste de coragem, vai com medo mesmo. Estar aqui hoje, para mim, foi um desafio. Eu nunca fiz isso. Mas é isso. Tô nervosa, tô com medo, mas eu fui. Então, vamos juntos seguir. Então, mais uma vez, eu quero te pedir. Se você ainda não me segue, comece a me seguir. Encaminhe esse podcast para uma pessoa, para um enfermeiro que você acha que precisa disso, precisa dessas informações, que às vezes está desmotivado, que às vezes vive reclamando, que tá. Quem sabe, né? A gente não pode trocar umas ideias aí. Eu quero te pedir também para que você se ligue nos próximos episódios. Já vou te dar um spoiler que tem muita coisa legal vindo. Tem muitos convidados vindo. Eu estou muito animada e quero contar com você, tá certo? Isso aqui só vai dar certo se eu tiver você. Você me ajuda? Posso contar com você? Então é isso, chegar ao fim. É esse episódio, o primeiro de muitos, eu espero, ao primeiro episódio do REcast. Eu te agradeço a sua audiência se você chegou até aqui. Eu te agradeço a sua confiança e que possamos juntos trilhar um caminho com muito significado e com certeza com muito aprendizado mútuo, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchauzinho!